Olá, pessoal lindo, amigo, companheiros do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, mais uma vez juntos aqui na telinha para o estudo do livro Vinha de Luz, né? Para a continuidade do estudo. Então, caríssimos, antes de nós começarmos os nossos estudos, como sempre, toda tarefa espírita ela inicia com uma prece. Então, vamos procurando serenar os nossos corações, serenar as nossas mentes, e juntos vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, e com os nossos corações repletos de gratidão, vamos elevando essas nossas energias de gratidão ao Criador, ao Mestre, pela oportunidade da vida, pela alegria de viver, por podermos estar juntos em estudos, em tarefas, mesmo que não presencialmente, mas juntos através do nosso amor, do amor que temos pelo nosso Mestre amado. Gratidão, gratidão sempre a toda espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia, e assim, com a gratidão sendo a nossa norma de conduta, vamos rogar ao nosso Mestre amado. Mestre Jesus, seja conosco, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Pois bem, caríssimos, eu costumo sempre, lembrá-los da importância da divulgação da doutrina espírita. Todos nós somos divulgadores da doutrina espírita, de uma forma ou de outra, principalmente através do nosso comportamento, né? Quando nós não temos lá aquele comportamento muito evangélico, aqueles que não sabem espírita dizem assim, lá vai aquele espírita, não é? Nós somos divulgadores, todos nós somos divulgadores da doutrina, essa doutrina maravilhosa do nosso Mestre Jesus. E assim, eu vou solicitar a vocês que participem dessa divulgação através das nossas mídias, do Facebook, do YouTube, do Instagram, para divulgarmos a doutrina tão maravilhosa do nosso Mestre amado Jesus. Então, caríssimos, vamos lá. Dê um joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações, se inscreva nos nossos canais, curtam as nossas páginas, porque assim nós vamos poder divulgando cada vez mais a doutrina espírita. Então, vamos lá, pessoal. O livro, eu gosto de mostrar para vocês meu livro, né? O Vinha de Luz. A nossa lição de hoje é a 143. Cartas espirituais. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e que veio de Laodiceia, lede-a, vós também. Paulo, Colossenses 4,16. Então, vamos lá, a instrução do Emmanuel, depois nós vamos falar um pouquinho dessas cartas de Paulo. O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos
através de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico que restaura no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial. As cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade em receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idênticos processos. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus, para a comunidade geral dos seus filhos. Muito bem, né? Emmanuel, disciplinador maravilhoso. Então, vamos falar um pouco, pessoal, dessas epístolas, dessas cartas, como é que elas chegaram, né, até nós. Como é que Paulo teve esse insight, né, de orientar através da escrita para as comunidades. Então, o que acontecia, né, na época de Paulo? O Evangelho de Paulo, né, o Evangelho de Lucas é um evangelho que foi solicitado por Paulo. Paulo, ele já não tinha mais tempo, e ele sabia disso, para compilar um evangelho, para escrever um evangelho. Então, ele pede a Lucas, seu parceiro, que vá até Maria, inclusive ele vai junto com Lucas, né? E pede para que Lucas escreva um evangelho
um evangelho ditado praticamente inteiro pela nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Então, o Evangelho de Lucas é um evangelho extremamente amoroso, e alguns dizem que é o Evangelho da Mãe Santíssima, porque parte grande dele foi diretamente relatado por Maria, que é o meu evangelista predileto. Mas hoje nós vamos falar de Paulo também. Paulo também, a gente não pode ter, assim, preferência, né? Mas a gente tem um quesinho, nós estamos aqui no plano da imperfeição, então nós temos as nossas predileções, né? Então, Paulo tem um trabalho maravilhoso com as suas cartas. Maravilhoso. Ele não escreveu um evangelho, escreveu através de Lucas, deixou através de Lucas. Nem Lucas e nem Paulo conviveram com Jesus enquanto Jesus é encarnado. Eles foram conviver em espírito, né? Nas instruções. E Paulo, todos nós sabemos um pouco da história de Paulo, né? Se não sabemos, vamos ler lá Paulo e Estevão, que nós vamos nos apaixonar por Paulo, a partir dessa narrativa de Emmanuel, trazida pelo Chico, né? Essa grande epístola, esse romance que nos trouxe Emmanuel, para que a gente pudesse se maravilhar com a vida de Paulo, com o seu exemplo, né? Com a sua fé, perseverança, e o quanto ele deixou para nós, e que até hoje nós não compreendemos muito bem, mas vamos lá, né? Então, Paulo, ele viajava pelas comunidades, pelas igrejas que ele acabou fundando, levando o evangelho de Jesus, levando os seus ensinos, levando os seus depoimentos, instruindo aqueles de boa vontade. Então, Paulo formava núcleos de estudo do evangelho, chamado, né, de igrejas e de comunidade cristã. E Paulo, ele ficava um tempo nessa comunidade formada e elegia aqueles que tinham mais condições de continuar as leituras e as explanações do Evangelho, e partia para uma outra comunidade, e assim ele fundou várias comunidades por quase todo o mundo conhecido da época. E Paulo, ele foi a gente pode dizer que ele foi um apóstolo, mesmo não tendo convivido com Jesus, porque ele foi eleito por Jesus apóstolo. Jesus o elegeu apóstolo. Então, Paulo, ele percorre, né, quase que o mundo todo conhecido, levando não só aos judeus, aos hebreus, mas aos romanos, grande parte dos romanos, que Paulo também era um cidadão romano, levando para aqueles povos chamados gentios o evangelho de Jesus, os povos que eram tidos como pagãos. Gente, engasga, hein? Tá bom, então vamos lá, continuando. Com os povos pagãos da época, né, os gentios. Então, Paulo, ele tinha um cuidado de passar os seus ensinos e que esses ensinos, eles fossem de uma serventia não só para aquela comunidade, mas para as outras comunidades também. São cartas espirituais. E como é que Paulo chega a isso? Então, Paulo já tinha fundado várias comunidades, várias igrejas cristãs, e Paulo percorria a pé. E tinha que trabalhar também. A gente sabe que ele se tornou tecelão, ele aprendeu o ofício, né? Porque ele era um doutor da lei. Para ele sobreviver, ele não tinha mais o templo para que o mantesse, ele teve que aprender um ofício, e ele foi ser tecelão. Ele aprendeu, né, o ofício de tecelão, e ele tinha as tarefas dele, ele tinha as viagens, ele tinha que sobreviver também. Então, Paulo, ele estava, numa ocasião, em Tessalônica, junto com Lucas, com Timóteo, com Silvano, que Silas, né, a gente conhece mais como Silas, e depois de algum tempo, ele deixa Lucas e Timóteo nessa comunidade de Tessalônica,
E ele vai seguir lá para Pérea, junto com Silas. E lá ele fica um tempo em Corinto, mais ou menos por lá, 1 ano e meio. E quando ele estava lá, né, lá nas caminhadas dele, o que ocorre? Ocorre que membros das outras comunidades vinham com vários questionamentos para que ele auxiliasse a resolver várias dúvidas do evangelho. A gente sabe que o povo da época queria colocar ainda práticas judaicas, práticas romanas no cristianismo. Mesmo Paulo foi, ele e Pedro tiveram várias desavenças com Tiago, principalmente com Tiago, que queria colocar muitas coisas do judaísmo dentro do cristianismo, enfim, mas nós estamos falando de carta, tá? Então, o que acontece? Paulo, ele fica assim, apreensivo, querendo auxiliar a todos, mas à distância, a pé. E eram muitas comunidades, e ele não tinha como estar em todas elas ao mesmo tempo. O meio de comunicação mais rápido naquela época era a carta, enviada através dos burrinhos, né, que iam de uma comunidade a outra, de um local ao outro, né? Então, o que acontece aí? Paulo, ele se vê apreensivo com tantas questões que ele precisava auxiliar nas comunidades e que não tinha como ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Paulo se recolhe, faz uma prece sentida a Jesus, se conecta com Jesus, conversa com Jesus, ele vai até Jesus. Jesus não disse para nós, vinde a mim? Paulo foi a Jesus através de rogativas sentidas, de vibrações elevadíssimas, pedindo socorro, pedindo auxílio para que ele pudesse ter uma forma de chegar a esses povos à distância. E Jesus vai ouvir a rogativa de Paulo, né? Vai receber essa rogativa de Paulo, e Jesus pessoalmente inspira essas cartas. Como era um trabalho grandioso, Jesus vem até Paulo trazendo o espírito Estevão, para que Estevão auxiliasse Paulo nessa tarefa evangélica e redentora. Isso que eu estou falando está no livro Paulo e Estevão, né? Trazido pelo nosso querido Chico Xavier, está lá narrado no Paulo e Estevão. Então, Paulo, ele começa a escrever as cartas para as comunidades. A primeira carta que ele escreve, juntamente com Silas, é um dos documentos mais antigos da cristandade. Essa carta de Paulo, essa primeira, né? Paulo, no total, escreve 14 cartas. Na Bíblia, a sequência, ela é diferente. Porque a primeira carta, né, que ele escreve aos Tessalonicenses. Mas na Bíblia ela não vem nessa sequência. Depois de Atos dos Apóstolos, vem primeiramente Romanos e não Tessalonicenses, mas isso não tem importância. O que importa são as instruções de Paulo, né? Então, dessa forma que Paulo principia a escrever as cartas para as comunidades. E ele diz assim para que aquela comunidade não ficasse somente com aquele ensino, aquela instrução
para ele, né? Para que ele passasse também para os outros. Aqui na nossa epígrafe, ele está escrevendo para Laodiceia, mas ele pede que se leia também em Colossenses, né? Está lá em Colossenses. Se pede para que se leia também em outras igrejas, para que eles troquem essa carta, né? Ou copiem, troquem as informações, não só dessa em particular, que ele está instruindo para que seja feito isso, mas todas as outras cartas, porque contém ensinos vindos diretamente de Jesus. São instruções vindas diretamente de Jesus. Olha que fantástica essas cartas, né? Nós ainda não temos um conhecimento profundo nem do Evangelho, quanto mais das cartas de Paulo, mas é uma oportunidade, né? A nossa evolução não dá saltos, então um pouquinho de cada vez, então um pouquinho isso no Evangelho, um pouquinho as cartas de Paulo, e a gente vai chegando lá. Então vamos continuar aqui a instrução de Emmanuel, né? O correio nunca se interrompeu. Então, essas cartas luminosas, esses escritos luminosos, eles vêm sempre até nós, para que nós possamos melhorar, evoluir. Através de livros, de instruções, tantos romances edificantes nós temos. Nós temos instruções fantásticas de André Luiz, de forma romanceada. Nós temos Emmanuel trazendo o início do cristianismo para nós e a maravilha do início do cristianismo como é até hoje, né? O espiritismo é um divulgador do cristianismo puro, mais puro, né? Sem tantos dogmas. Mas vamos lá, não estamos falando disso hoje. Continuamos. Então, né? A inspiração edificante, está falando aqui para Emmanuel, para nós, nunca faltou às criaturas. Vamos falar um pouco do Chico, né? Falamos de Paulo, vamos falar um pouco do Chico. Essas cartas consoladoras, que Chico fazia psicografia para aquelas criaturas desesperadas que perderam seus entes queridos. Uma delas serviu até de prova em juízo para que um rapaz fosse liberado de ter cometido um assassinato. O próprio Espírito vem dizendo e trazendo informações precisas, dizendo que foi um acidente, e o juiz acata. Juiz também iluminado, né? Acata a veracidade da assinatura do rapaz que havia partido, né? E dos escritos que trazia, e ele dá o caso como encerrado, libertando aquele que estava sendo julgado injustamente. Então, esse correio luminoso, ele continua conosco, né? Mas Emmanuel faz uma advertência para nós. Grande parte dos estudantes, nós aqui, né, que somos estudantes, somos eternos estudantes, aprendizes, nós procuramos conselhos sábios nessas páginas para os outros. Advertências amigas para os outros, e não para nós. Então, vamos ver o que é que está no livro dos médiuns. Vamos lá. Aqui eu peguei, ó, vou ler a cola, tá, pessoal? Livro dos Médiuns, no capítulo 20, influência moral do médium, né? Quando a gente fala que a inspiração é para todos, os ensinos são para todos, qual é a resposta? Vamos à pergunta, que é no item 11 de influência moral dos médiuns, do capítulo 20 do livro dos médiuns. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Requer o bem. Enxotar o egoísmo.
enxotar o orgulho. As duas coisas são necessárias. Porque nós temos sempre essa instrução, quanto à vaidade, quanto ao orgulho. Porque essas cartas luminosas, que muitas vezes são trazidas por nós, não só cartas, como instruções através da passividade, né? Da comunicação direta, essas comunicações precisam que os trabalhadores procurem estar isentos, pelo menos em parte, desse orgulho, achar que essas comunicações são dele, do espírito dele. Muitas vezes é realmente o espírito dele, né, que a gente chama de animismo, que está dando aquela comunicação. Porque existe a vaidade, existe o orgulho, né, de ser um médium que traz comunicações de grandes espíritos. Aí a gente precisa prestar atenção no conteúdo dessas comunicações. Porque no livro dos médiuns é bem claro, os médiuns que vão trazer comunicações da espiritualidade superior precisam já ter enxotado o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Então, continuando aqui, né? No mesmo capítulo do livro dos médiuns, nós vamos ter no item 5, que é o anterior ao 11 que eu acabei de falar, a pergunta de Kardec, se essas comunicações que ele recebe são somente para ele, em primeiro lugar. Aí a espiritualidade vai responder, não é só para ele, é para ele e para os outros. Para ele e para os outros. Então, não existe aquele médium que vai trazer uma comunicação exclusiva, né? É para todos, como está aqui, as nossas cartas. As cartas são espirituais, pertencem aos espíritos. E vamos nos lembrar aqui de Judas, né? Médium curador, fazia curas com as suas mãos, com as mesmas mãos que ele traiu. Então, a perfeição, né? O egoísmo, a vaidade, o orgulho do médium, vai influenciar muito nessas cartas, nessas comunicações, nesses conteúdos. Então, como nós já estamos avançando, né, o nosso tempo, vamos concluir aqui, Emmanuel, que essas cartas espirituais de Paulo, nós temos hoje um processo idêntico. É a espiritualidade superior vindo, chegando ao nosso amigo espiritual e ditando a mensagem. Mas, para isso, nós precisamos entender que a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência é para nós também. Não é só para o outro. Essas mensagens não são particulares, elas precisam ser divulgadas para todos, desde que o conteúdo seja um conteúdo cabível a todos, né? Daqueles trabalhadores de boa fé. Porque tudo, como disse Emmanuel, procede de Deus. E Jesus sempre disse a nós, vinde a mim. Vamos até Jesus? Precisamos, né? Paulo foi e recebeu. Caríssimos, gratidão, gratidão, gratidão pela vida, por tudo, por vocês estarem aqui comigo, por essa oportunidade ímpar de aprendizado. Caríssimos, vamos ser divulgador da doutrina espírita, vamos lá nas nossas mídias, vamos divulgar. Gente, não custa nada, é só um cliquezinho, né? Vamos divulgar.
Queridos, obrigada por estarem mais uma vez comigo. E vamos juntos, mais uma vez, elevarmos nossos pensamentos e rogar ao nosso Mestre amado que derrube suas bênçãos, derrame suas bênçãos luminosas sobre todos nós. Mestre amado, seja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem na paz de Deus.